ninguém nasce ateu. Isso que é interessante. Você se torna ateu, você é convencido dessa possibilidade, dessa ideia de que se eu não posso provar, logo eu não consigo defender, e se eu não consigo defender, eu não posso professar. Como que você explica, então, na sua palavra, porque a gente já entendeu essa linha de raciocínio do pastor César Cavalcante, da criação de Deus, que criou o homem, a natureza, os céus e a terra. Aí que tá, não explico. Se Deus existiu, quem criou Deus? Ele sempre existiu. É a mesma premissa. Mas é que Deus não é uma coisa. Mas entre nós, então a mesma premissa. Eu creio que há um que é eterno, e esse um é um ser pessoal. O senhor crê que um é eterno, e esse ser é uma massa. Só essa diferença. O pastor César Cavalcante, ele colocou de uma maneira um pouco mais simples a ideia dele sobre o ateísmo e também os motivos que levam ele a ser ateu. O senhor é pastor há muitos anos, né? Sim, muitos anos. E como é que o senhor explica a presença ou Deus, literalmente? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com o que o professor falou. Ele é professor de filosofia, vou chamar aqui de professor. Que o ateísmo ele é uma questão muito jovem dentro do estudo científico. A maioria dos cientistas eram teístas. Não, a maioria eram até cristãos, na verdade, mas vou colocar teístas porque nem todos eram exatamente cristãos. Que a gente abrange todas as... Conforme manda o figurino que a gente entende, tipo trinitários e tal, e tudo mais. Então, a ciência ela é predominantemente cristã. Os maiores estudos científicos, os mais consagrados, são inclusive cristãos. E o ateísmo é uma construção. Eu já queria começar fazendo uma pergunta. Claro, fica à vontade. Se o professor ele sempre foi ateu. Por quê? Antes da sua resposta, porque ninguém nasce ateu. Isso que é interessante. Você se torna ateu, você é convencido dessa possibilidade, dessa ideia de que se eu não posso provar, logo eu não consigo defender, e se eu não consigo defender, eu não posso professar, se eu não posso professar, logo... Então, essa linha, inclusive, parece que é bem vizinha ao agnosticismo, que é a ideia de que o agnosticismo ele trabalha com a possibilidade da existência de Deus, mas como eu não posso provar, então fica naquela... Eu digo que o agnóstico é um ateu bunda mole. Exatamente, exatamente. Então, o ateísmo, a pessoa ela tem de ser convencida por alguém, porque naturalmente a Bíblia em Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem, ele pensa na eternidade por si. O homem pensa na vida após a morte por si. O homem pensa que há um Criador por detrás da complexidade da criação, por si só. A criança não pergunta tácito, o que criou o mundo, mas ela pergunta quem. Então isso vem no pacote. Então, para você se tornar um ateu, como é que eu vou dizer aqui? É uma doutrinação. Então você tem que ler teóricos ateus, começar a concordar abrir mão de coisas que você naturalmente não concorda, aí você começa a estudar de outro jeito, aí chega uma hora quando alguém pergunta, você diz, não, eu sou ateu. Mas o homem não nasce ateu. Então, aí a pergunta, né, se você nasceu ateu ou não. E vale só um adendo no que ele falou, que é muito interessante isso. É muito interessante isso, porque ele coloca como conhecimento tácito, que é o conhecimento que já nasce com a gente. A gente não precisa... explicar as coisas, ela já nasce, já é aquele negócio, aquela sementinha, porque você nasce e você já pensa, cara, o que tem a vida após a morte são pensamentos que é levado naturalmente. Sabe o que é interessante? Que exatamente o que o professor falou, eu começo o meu livro falando isso, que absolutamente nenhuma civilização, não existe registro de civilização ateia na história da humanidade. Não existe. Pode ser a tribo mais longínqua na África, na Amazônia, numa ilha no meio do Atlântico. Não existe. O conceito de divindade, de espiritualidade, eu estava outro dia conversando até com outros professores sobre isso, que é um tema que eu gosto bastante. Para mim, ele parece ser até biológico, sabe? A necessidade de crer em algo superior. Tá? Eu concordo
com quase tudo que o professor falou. Eu só discordo da palavra doutrinação. Eu não nasci ateu, muito pelo contrário, eu fui criado para ser missionário, né? O meu pai é pastor há 40 anos. Eu aprendi a ler em casa com 5 anos de idade, porque eu queria ler a Bíblia. Então, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, antes dos 10 anos, eu já tinha completado a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia completa, e eu fui repetir essa leitura algumas vezes durante a vida, inclusive até hoje, porque olha só que engraçado, a minha esposa é espírita e ela nunca foi muito religiosa, né? Mas os meus filhos veem eu falando às vezes, né, que eu li a Bíblia e tal, e aí os meus filhos, eu tenho um de 10 e um de 7, e eles falam assim: pai, eu quero ler a Bíblia, os dois. E eu falei assim: filhos, a Bíblia é um livro denso. Como vocês não tiveram uma criação religiosa, o papai lia, porque eu tinha uma criação muito... Meu pai é testemunha de Jeová, meu pai e minha mãe. Eu percebi quando você citou o texto de Romanos pela TNN. Então, assim, eu falei, vai ficar difícil para vocês que não tiveram essa criação, porque a gente tinha rotina de estudo. E eu agradeço muito essa minha criação, porque até hoje eu estudo todos os dias 1 hora, 2 horas, porque desde que eu tenho 5 anos de idade, eu faço isso. Okay, então, o que acontece? Eu dei um livro para meus filhos, que é um livro para criança, de minhas histórias bíblicas, e eu leio toda noite para eles, mesmo eu não crendo. Então, a resposta é não. Agora, eu não diria que eu fui doutrinado. Eu comecei a refletir em algumas questões que me incomodavam, né, dentro da doutrina, e com o tempo eu percebi, e eu nunca quis ser ateu, né? Aliás, eu briguei com a ideia há anos. Eu tinha um amigo na faculdade que ele falava: você é ateu e não sabe. E eu falava: imagina, você tá louco, eu sou ateu, porque, né, pra mim era uma heresia sequer pensar. Até o dia que eu me dei conta que realmente eu não acreditava em mais nada. Não tive nenhum trauma, assim, não fiquei... Porque tem gente que vira ateu porque tá com raiva de Deus, né? Essa pessoa não é ateu, ela só tá com raiva porque Deus não fez o que ela quis, ou tirou alguém que ela queria. Não foi esse o meu caso. Foi realmente conclusões das minhas deliberações intelectuais, que uma hora eu achei que não via mais evidência. Você quer dizer que quanto mais intelectual, menos a pessoa acredita em Deus? Não, muito pelo contrário. Essa ideia que alguns ateus querem pregar, de que quem acredita em Deus tem menos capacidade intelectual, ou é mais esperto, quem é ateu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, como o professor falou, grande parte dos cientistas são cristãos, ou têm outras religiões, ou são hindus, ou são... A maioria esmagadora. Mas aí quando você discordou... Doutrina, eu quis dizer doutrinação mesmo. Não, doutrinação. E eu vou na sua linha aqui, eu tenho que fazer sua mediação. Assim, você vai na linha dele, eu tenho certeza. Lógico. O que ele quer dizer com doutrina, Chileno, é que não bastou você simplesmente falar assim: eu não acredito em Deus. Você precisou ir atrás da informação. Exatamente. Então, você não chegou a esse... Quando você se declarou pela primeira vez, eu já sou tinha ateu, sim, quando eu comecei você bebeu em fontes. Sim, verdade. Entendeu? Sim, então, isso. quando eu quis dizer doutrinação, é porque os pressupostos que hoje você defende não vieram da sua cabeça. Você foi beber em fontes. Claro, e aí é isso que eu tô... Acho que a palavra foi meio forte, né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, ó. Ninguém nasce ateu. O ateísmo é uma construção. É uma construção. Porque ou uma desconstrução, no caso dele. Então, né? Porque, por exemplo, a obviedade aponta para um criador. Por exemplo, sim. Você acabou de falar aqui da empresa que fez Mirali. Obviamente, para você chegar aqui, tá tudo aqui organizado, alguém fez. Sim. Porque eu não posso acreditar que isso aqui evoluiu do acaso e chegamos aqui e estava assim. Porque é complexo demais para uma evolução. Uma evolução tem a ideia do... Por exemplo, você está andando no deserto do Saara, por exemplo, e aí você acha uma câmera fotográfica dentro do negócio de couro lá, da bagagem, da bag dela lá de couro. Aí escrita lá Canon ou Sony, sei lá o quê, e você liga e tá pegando. E aí você olha e fala: caramba, eu não sei, eu não manjo, tava tipo 30 megapixels, não sei o quê, da última que tem. O que você pensa? Você pensa que aquilo foi formado devido a milhares de anos, e areia, e não sei o quê, e tal, e formou aquela câmera? Ou você pensa assim: não, isso aqui é complexo demais para ser formado do nada. Se isso aqui foi criado, e se é criado, tem um criador inteligente por trás. Esse criador tem que ser pessoal, porque os detalhes da escolha apontam para uma pessoa. Sim. Esse ser, ele tem que ser inteligente.
Esse ser, então, ele é pessoal, ele é inteligente, ele é sábio, ele é poderoso. Por quê? E a gente está falando de uma câmera, tá? Esse ser pode ser o dono da Sony, por exemplo. Sim. Mas o que eu estou falando é que a criação aponta para um criador. Ou você acha que aquela câmera se formou do nada de milhões e milhões de anos. Aí você fala assim, não, isso aí é uma idiotice. Ok, mas é isso que o ateu defende quando fala da complexidade da vida humana. Quantos megapixels tem o seu olho chileno? Quantos? Então, qual é mais complexo? O olho de um bebê ou uma câmera da última geração? Obviamente que é o olho do bebê. E por que que o bebê veio de uma... sabe, uma evolução interminável de milhões e bilhões e milhões e tal? Ou seja, a complexidade da criação faz qualquer pessoa que não tem instrução como eu olhar e falar assim, isso daí é muito complexo, alguém criou, tem um criador por trás. Logo, o ateísmo, ele precisa ser construído dentro da pessoa para negar isso que eu estou chamando de obviedade. Eu discordo da obviedade e tem aí um furo no seu argumento, professor, porque eu concordo com você que as coisas elas têm que partir do mais simples para o mais complexo, né? E é o que diz a teoria da evolução. Inclusive, a teoria do Big Bang foi desenvolvida por um padre, né? Por isso que eu falo que é uma idiotice quando o ateu diz que ser ateu é mais inteligente. Não, isso não tem nada a ver. Agora, quando a gente parte do pressuposto de que as coisas evoluem do mais simples para o mais complexo, isso não encaixa na ideia de um criador, porque a gente coloca um criador mais complexo primeiro do mais simples. Entende? Deus, a gente inverte o Deus, um criador, um design inteligente. Entende? Então, assim, perguntar o que tinha antes do tempo é uma coisa que é a mesma coisa de perguntar o que tinha antes da concepção. Então, quando a gente pressupõe um criador, a gente pressupõe que antes do mais simples teve algo mais complexo. E é ilógico esse pensamento. Por quê? Por quê? Porque se o pressuposto é que a gente sai primeiro do mais simples para o mais complexo, então, quem para ter o mais simples... Então, primeiro, não, porque tudo, você acabou de falar, você falou assim, a câmera, para começar a câmera, você tem que pegar cada peça, construir cada uma, ir juntando e tal. Então, sempre do mais simples para o mais complexo. O que é o mais simples nesse exemplo? A câmera desmontada. E o que é o mais complexo? A câmera montada. Então, mas o mais complexo não é quem monta a câmera? Exato. Então, pronto. Sim, mas tudo no universo tem que ter partido primeiro, então, do mais simples, para poder chegar no mais complexo. Como que você explica, então, na sua palavra, porque a gente já entendeu essa linha de raciocínio do pastor César Cavalcante, da criação de Deus, que criou o homem e a natureza, os céus e a terra. Explico. Não explico. E eu tô tudo bem com isso. Mas tudo bem, mas você acredita em algo. Você acredita que a gente não está aqui por acaso e do nada, porque o nada não cria nada. A gente, de alguma forma, foi criado tudo isso que a gente está pegando. É tangível. Ser humano, copo... Olha só, existem diversas teorias. E por que eu falo que eu não explico? Porque são teorias, diversas teorias que a gente não tem como provar, porque são bilhões de anos que o universo existe, né? Hoje que o James Webb estão recalculando tal. Hoje, se você para pensar na complexidade do universo, é um absurdo tão gigantesco que a gente sequer consegue imaginar a dimensão do universo. Então, por exemplo, a teoria da evolução, ela explica a origem das espécies, certo? Que é uma teoria, vou deixar claro. Não, a teoria da evolução ela é comprovada cientificamente. Teoria, quando você fala em teoria... A teoria da evolução é uma teoria. Não. A teoria, quando você fala em científico, ela não é uma hipótese. Mas é uma ciência. Mas é uma ciência. Por isso que ela não é uma ciência. A ciência para a ciência existir, ela tem que testar. Só que ela não explica a origem da vida. Ela não explica a origem da vida, nem a origem do universo. Então é isso que eu falo. Aí a gente tem hipóteses que podem ser ou não verdade. A hipótese mais aceita hoje é a do Big Bang. Mas também que tudo estava concentrado e algo, que a gente não sabe o que é, algo... Você acredita nessa teoria do Big Bang, por exemplo? Então, eu diria que é a que eu mais aceito. Porque existem evidências que o universo está em expansão e que ele teve... Vamos por parte. Vamos lá. Vamos fundamentar os assuntos aqui. Eu gostaria que a gente não falasse um em cima do outro e que um terminasse uma resposta que fosse mais
sucinto na resposta, pra gente continuar assim, se for pra um em cima do outro, vamos pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu, exatamente. A gente leva vantagem aqui. Exatamente. Agora Deixa eu pegar minha mochila aqui. Deixa eu pegar minha mochila aqui. Pô, deixa eu mandar um abraço. Eu tô vendo aqui o Dr. Marcos Eberlin, acho que o maior cientista da América Latina. Tá acompanhando? Tá ao vivo aqui. A gente tá com 800 pessoas na nossa live. Eu quero muito agradecer toda a audiência. De verdade. Ele que devia estar aqui, cara. Eu não tenho nem roupa pra isso. Eu gostaria muito de convidá-lo já ao podcast Sem Filtro, por favor. Faz essa ponte aí. Você fez com o Ricardo Oliveira? Esse cara é o maior nome de espectrometria de massas que o Brasil tem. E eu acho que do Hemisfério Sul, ele pode até colocar aqui, é o único condecorado com uma medalha lá da Inglaterra sobre ciência e tal. Então, é um grande cientista. Nós teremos aqui esse cara é um grande cientista. Foguetes. Seria legal trazê-lo junto com o Sérgio dos Foguetes também. Ele já tem vários debates com o Sérgio. Já tem? Legal. Então não dá pra trazer. Mas vamos lá. Aqui. Vamos voltar aqui, já que eu tô aqui. Vamos lá. Só para deixar claro que eu não sou físico, astrofísico, então também assim. Tá tudo bem. Então não tenho como explicar algumas coisas. Parece que você gosta bastante de ler. Tem um livro de um cara chamado Michael Behe, chamado A Caixa Preta de Darwin. Vamos lá, a ciência, chileno, ela como que eu vou dizer? Ela é investigativa. Claro, concordo. Ela é especulativa, investigativa. Ela não pode ser dogmática. A ciência existe para fazer os estudos, certo? O modelo do Darwin, ele tem várias lacunas que vale a pena dar uma olhada a partir desse livro chamado A Caixa Preta de Darwin. É um livro que... Até porque não é de Darwin, né? O primeiro a falar que o mais adaptado sobreviveu ao meio foi um filósofo grego chamado Empédocles, 490 a.C. Mas é o Darwin. Darwin foi o primeiro a apresentar fósseis mostrando que as espécies se adaptam ao meio e que elas evoluem de acordo com o meio. Então vamos lá. A adaptação ao meio, todo cristão entende, tá tudo bem isso aí. Agora, o que o Darwin não consegue provar é a especiação. Especiação é o surgimento de uma nova espécie. Então, isso nem o Darwin consegue. E a ciência, se você colocar, por exemplo, aí, dar um Google e colocar aí, sei lá, homem de Nebraska, por exemplo, a ciência tinha lá acharam um dente, aí dá um Google aí você vai achar. E aí esse dente é do ancestral mais antigo, o elo perdido, não sei o que lá e tal. E aí quando foram... E a ciência é muito esperta, não sei o que, e fizeram até a mandíbula do cara, depois o crânio do cara, e depois o cara inteiro, e depois a mulher do cara, e tudo isso a partir do dente, e foram descobrir que era dentro de um porco. Isso acontece. Tem alguns casos desse na ciência, sabe? Sim, então, tem vários, inclusive de fraude, gente tentando fazer para tentar provar. Agora vamos lá, eu apresentei o argumento da complexidade. E eu realmente não entendi o que você falou. Tem que vir do complexo, do simples. Porque complexo. Deus é mais complexo. Deus é mais complexo. Vamos simplificar, Chileno. Vamos simplificar aqui a pergunta. Eu gostaria que você fizesse de novo. Não, assim, para a gente entender melhor. A teoria do design inteligente, que inclusive o Eberlin, que está aqui, é presidente da Sociedade do Design Inteligente e tal, é a pessoa mesmo, indicada mesmo, mas é o seguinte, que a complexidade daquilo que você vê, do que é visível, aponta para um Criador. Por exemplo, o Salmo 19 diz o seguinte: se você quer saber se Deus existe ou não, desce aqui, a gente está no 6º andar, vai lá fora e olha para cima. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E quando você vai ver céu, firmamento e tal, e todas as leis que o regem, você fala assim, peraí, é impossível que isso aqui fosse obra do acaso. Tipo assim, o acaso, o nada, criar tudo isso que eu estou falando aqui, que é tão complexo e tal. Então, quando você diz assim, não dá para saber, não dá não sei o que e tal, então você também tem fé, só que você tem fé na outra coisa. Não tenho fé, essa que é a diferença. Eu não sei explicar e eu não fico buscando coisas que eu não sei explicar. Essa é a diferença. Então, e você acredita que essa é a resposta, que não tem como explicar. Não. Por enquanto eu não tenho evidências. Até porque, olha só, você falou da ciência, é verdade, a ciência é investigativa e existem coisas que a gente está atrelado à tecnologia. Vou dar um exemplo. Mais ou menos por volta de 300 a.C.,
um dos filósofos que desenvolveu a teoria do átomo, chamado Demócrito, um dos atomistas. Tomos, do grego, quer dizer divisão, e o prefixo a, como a gente viu, é negação. Então, ele dizia que se você pegar a matéria, porque naquela época os pré-socráticos, eles ficavam discutindo qual que era o archê, né? O elemento da vida, e um falava que era o ar, o outro falava que era água, o outro falava que era... Enfim, o outro falava que era o éter, que era uma coisa que ninguém sabia e tal, e aí Demócrito fala assim, não, você pega a matéria, divide, vai chegar numa partícula tão pequena que é indivisível. Átomos, o que não pode ser dividido. Demorou, e ela foi ridicularizada na época, demorou 2.500 anos para a ciência conseguir provar que tudo é feito da mesma matéria, tudo é feito de átomo. O Dr. Eber aceitou, viu? Aceitou? Doutor, manda pra gente, por favor, no nosso direct. Eu mando pra você. Um convite, eu vou mandar o Puki, vai ser um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer um podcast sensacional e eu já estou aqui, ó, com um friozinho na barriga para recebê-lo aqui. Chileno, se eu posso só te interromper, porque em cima da pergunta dele, dentro da sua resposta, me veio várias outras perguntas, e é para você e depois a mesma pergunta pro pastor, tá? Se você não acredita em Deus, como é que você explica, por exemplo? Você também não acredita em Jesus, por exemplo? Não, diferente. Eu acredito que existiu um Jesus histórico. Um Jesus histórico. Um líder judaico. Que fazia os milagres. Não acredito em milagres. É onde eu quero chegar. Porque, por exemplo... Aí a academia... E aí, com todo respeito, tá? Sim, não tô desmerecendo, mas assim, a gente faz a distinção entre um Jesus histórico e um Jesus mitológico, que virou filho de Deus, que fazia milagres. Eu vou ter espaço para você falar sobre isso. Eu só terminar meu raciocínio e minha pergunta, agora você responde e ele responde a mesma pergunta. Porque se você não acredita, né? Se você acredita na evolução humana e você não acredita em Deus, como é que você explica, por exemplo, os dons naturais das pessoas? Você acha que vem com a evolução o dom das pessoas? O que acontece? Hoje, a gente sabe que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, diferente do que a gente pensava quando a gente era novo, que a gente é mais velho, né? A gente estudava uma linha evolutiva, tinha um Homo erectus, um Homo de Neandertal, e a gente pensava que um evoluiu para o outro. E hoje a gente já sabe que esses hominídeos conviveram entre si. Né? Inclusive, eu estou sendo estudado, eu faço parte de um estudo da Universidade, Logos de Universidade na Califórnia, nos Estados Unidos, e fizeram todo o meu mapeamento genético. E dentro do mapeamento genético de todos nós temos X% do homem de Neandertal. Tá? Então existiu, você inclusive... falar que você é a evolução do homem de Neandertal, eu vou chamar o Pablo Marçal para vir aqui. Inclusive todos nós temos um percentual, e aí você tem percentual de origem europeia, X% judaica, até porque nós somos brasileiros e é um povo miscigenado. Exato, e o mundo inteiro é miscigenado. Ok. Então assim, não existe povo puro. Então, mas vamos lá. Vamos lá, só pra gente não perder Então, para eu terminar a sua pergunta. Então o que acontece? Eu acredito que nós somos frutos, os dons naturais são frutos de interações, né, de variação genética. Assim como, se você, por exemplo, a minha esposa é loira do olho azul. Eu tenho 2 filhos. Um filho nasceu loiro do olho azul, o outro nasceu com o olho castanho mel, mais claro. Mas o mesmo que nasceu parecido comigo, ele é muito mais claro que eu. Ele tem a cor da pele da mãe. Então, os dons vão nascer de acordo com as interações interraciais. Perfeito. A pergunta que eu quero fazer para o senhor não tem nada a ver com o que eu falei para ele aqui. Foi só uma pergunta que veio na cabeça. Mas eu quero voltar na resposta dele quando ele fala do Big Bang. Para o mundo cristão, para nós somos cristãos, o Big Bang é uma grande balela. Como é que o senhor vê essas pessoas defendendo, por exemplo, a teoria do Big Bang, pastor César Cavalcante? Bom, primeiro, é só você pensar que o que é a teoria do Big Bang? Existe o nada. Existe o nada. Então, quem defende a teoria do Big Bang, ele não crê que Deus criou tudo. Ele crê que o nada criou tudo. O nada é esse Deus. O nada é o Criador. Ele não vai dizer, não, mas eu não creio que ele é um Criador. Tudo bem, ele pode não ter características pessoais. Mas o que criou o nada? Ou melhor, o que criou tudo? O nada. Então era o nada, era o vácuo, aí uma poeirinha cósmica menor que a ponta de um alfinete e não sei o que lá. E aí daqui a pouco ela explodiu. É possível haver explosão no vácuo? Né? Aí explodiu e aí gerou todos os planetas e buracos negros. Ele citou o James Webb. O James Webb, na verdade, é um problema para os ateus. O James Webb virou um problema para os ateus. Especialmente porque ele fotografou as galáxias prontas.
Ele fotografou as galáxias prontas. O que refutava Isso está a teoria. resultando em, inclusive, conversão de cientistas. Quando eu falo conversão, não é para a igreja X, PTO. Estou falando que eles estão revendo essa questão e colocando e voltando-se para estudar mais sobre Deus. Entende? Aliás, a própria teoria da relatividade do Einstein, ela não funcionava até que o Einstein colocou um ponto de partida, quer dizer, teve um início. Agora, veja que interessante. O único documento antigo que narra a criação como tendo início, o universo como não sendo infinito, porque até tempos atrás, cara, a gente estudou essa época. Sim. O universo era infinito, não sei o que lá. Agora, ninguém mais fala isso. Até ninguém porque, mais fala isso. assim... Então, só concluindo. Então, todas essas evidências, elas são problemas para serem resolvidos por aqueles que se declaram ateus, na minha concepção. Entendeu? Por favor, professor. Eu vou discordar que é um problema, porque assim, o ateu, ele nega a existência... então assim, na verdade, não nega a existência, ele nega a evidência da existência. Né? Então, assim, o ateu ele não nega a possibilidade de Deus. Ele nega que haja evidências que Deus existe. Então, se o dia de amanhã aparecer evidências comprováveis que não sirvam, tipo, eu sinto, porque como funciona para algo ser prova? Ele tem que ser prova para todo mundo. Então tem gente que fala, não, mas hoje mesmo uma seguidora falou, não acredito, porque eu sou prova viva que Deus existe, porque eu tive experiência assim. Eu falei para ela, eu acredito que você teve experiências, só que isso não pode servir de prova. Por quê? Não tô falando que ela é mentirosa, mas por quê? Porque não pode ser replicável. Né? Agora, o que acontece? A premissa do Big Bang, e eu não estou falando aqui que eu concordo 100% com o Big Bang, até porque eu não sou um estudioso dessa área, ela é a mesma de Deus. É aí que está, é a mesma premissa. A premissa que os gregos usavam de que o universo sempre existiu. A matéria do universo sempre existiu. Se ela está em expansão ou não, se ela estava condensada ou não, se ela explodiu ou não. Aí tem um problema na teoria, porque se a matéria sempre existiu, alguém criou a matéria. Alguém criou a matéria. Então, mas é a mesma premissa de Deus. Se Deus existiu, quem criou Deus? Ele sempre existiu. É a mesma premissa. Mas é que Deus não é uma coisa. Mas entende? É a mesma premissa. A matéria é uma coisa. Mas Deus é um ser. Se ele é um ser, não importa qual seja a materialidade dele, então a diferença ele entre teve nós, que ter origem. A diferença entre nós então que eu creio premissa. Eu creio que há um que é eterno. E esse um é um ser pessoal. O senhor crê que um é eterno. E esse ser é uma massa. Só essa diferença. Pode ser. Pode ser. Então tá mais para agnóstico do que para ateu. Não, ele crê que existe, mas ele crê que porque existe. Porque o universo existe, o universo existe. Bem, eu vou deixar você fazer uma pergunta. Eu vou deixar você fazer uma pergunta pro pastor agora, que chegou a hora de você fazer a pergunta para ele. Mas, Chileno, o que gera vida? Como que a vida é gerada para você? Vida não gera vida? Então, mas aí eu vou te falar a minha percepção, tá? Sim. E eu não sou cientista, claro. Não sou nada. O que eu acredito, inclusive eu fui no Sem Groselha e eu falei sobre isso. Para mim, chileno, a vida ela é um processo natural que existe em milhões de partes do universo, e a vida inteligente, para mim, pelo que eu estudo, ela é autodestrutiva, tá? Então, se você parar para pensar que os dinossauros eles dominaram a Terra durante 150 milhões de anos, e o ser humano está aqui há 200 mil anos e a Terra já está cinza, já estamos acabando com o planeta, já tem bomba atômica capaz de destruir o planeta. Então, para mim, a vida teoricamente inteligente, ela é autodestrutiva, né? Então, o que acontece? Para mim, nós somos um acidente cosmológico. Uma série de fatores orgânicos que podem ocorrer em outras partes do universo, dado que o universo é absurdamente gigantesco, né? Podem gerar a vida ou não. É um fato natural a geração da vida, tanto quanto a extinção da vida também. Agora veja, o meu argumento que eu tinha usado antes é o seguinte, ó, a complexidade. Você disse antes, fora do ar, você disse que perdeu 25 quilos. Nós temos milhões, trilhões de células. E essas células são responsáveis pela gente. Claro. Ok. A forma mais simples, viva, que existe é uma ameba, que ela é um organismo unicelular. Ela tem uma única célula. E mesmo tendo uma única célula, a informação organizada dentro dessa única célula
para que existisse a ameba, ela enche tipo 10 enciclopédias da Barça. Então, lá dentro... Barça, pra quem é jovem, é o Wikipédia das antigas. É na Wikipédia que vinha. Meu Deus do céu, então, veja só. Vocês devem ter trilhões, eu devo ter mais que vocês dois, porque... Então, esses trilhões de células... Para que eles estejam organizados, por exemplo, disfunções, né? Então você tem, por exemplo, síndromes, não sei o quê, porque tem alguma questão lá no DNA, não sei o quê e tal, uma coisinha, uma informação desencontrada, um fiozinho que não está tocado naquele outro fiozinho e tal. É isso. Agora, é isso que eu estou chamando de complexidade da vida. E você dá o ponto ao acaso. Você acabou de dizer, não, isso aí é o acaso. Você creio que existe vida assim, tal, e a vida inteligente. Cara, imagina, a informação para você estar aqui olhando para mim, respirando ao mesmo tempo, pensando no argumento que você vai ter e tal. Essas trilhões de células estão trabalhando agora para que você pense no seu próximo argumento, para você me pegar numa pergunta. Beleza. O tanto de informação organizada que tem nessas células servem para encher tipo 30 jumbos de enciclopédia britânica de uma vez só, e só funciona se tiver organizado milimetricamente. Isso qualquer normal. Isso é ponto pacífico. Vai apresentar isso aí. Ok. Agora, eu não estou falando de uma sopa de letrinhas com 30 letras. Eu estou falando de um negócio com trilhões de possibilidades. Para você respirar, pensar, dirigir, dar seta para virar, não sei o que e tudo mais. Imagina que você chega na sua cozinha e tem lembra da sopa de letrinha? Tem lá a sopa de letrinha num prato e está escrito assim, por favor, chileno, coloca o lixo para fora. O que você vai pensar? Que a moça que trabalhou na sua casa derramou e caiu no prato e organizou daquele jeito, ou você vai pensar assim, nossa, minha mulher deixou uma mensagem para mim, como ela não tinha caneta, ela montou aqui com a sopa de letrinhas e ficou aqui para mim e eu preciso agora colocar o lixo para fora. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, se é uma mensagem inteligente, significa que por trás dessa mensagem inteligente tem alguma coisa inteligente, que é mais inteligente do que aquilo que compôs a mensagem. Então, aí você dá isso, você tributa essa complexidade, que eu já percebi que você sabe que é complexo, sim, ao acaso, e eu entendo que se há uma criação, então há um criador. É que a palavra que está pegando é acaso, não é acaso. Rapidamente. Quando a gente fala acaso, dá a impressão que é o nada, né? Mas o universo ele é regido por leis físicas, ele é composto de matéria orgânica. Essas matérias orgânicas, elas têm leis químicas e elas reagem. Então, quando a gente fala o acaso, não é o acaso, não é o nada, porque existem leis físicas e reações químicas que acontecem da matéria orgânica. Então essas coisas vão acontecer dependendo do estado que tiver, se o planeta tiver na zona habitável, se o planeta tiver condições orgânicas para isso, de matéria orgânica, se a estrela tiver enfim, uma série de fatores que as leis que regem o mesmo planeta Terra regem o universo, então não é um acaso. São leis estabelecidas. Por quem? Não tem por quem. São leis que existem no universo. Então existe uma lei. Se existe uma lei, a lógica é, se existe uma lei, tem que ter um legislador. Não necessariamente, porque a gente está falando do universo, a gente não está falando de uma constituição. É diferente. Outra coisa, quando a gente fala em complexidade, é exatamente disso que trata a adaptação das espécies. O que acontece? Quando você para ver hoje, parece muito lógico você falar, mas tudo é tão perfeito, né? Como que pode surgir do nada? A verdade é que não é do nada. A verdade é que só sobrevive o que pode sobreviver, o que realmente está adaptado. Então, à medida que milhões e milhões de anos vão passando, o que não está adaptado vai morrendo e vai ficando só o que pode sobreviver. E mas aí muda, tipo a lei do mais forte fica. O mais adaptável, não o mais forte, o mais adaptável. Então, e ele vai se adaptando a cada situação. E à medida que vão passando os milhões de anos,
a complexidade dos organismos vai aumentando. Então, quando você olha no final hoje, por exemplo, claro que parece, ó, foi o exemplo que você deu da câmera, você fala assim, como que é possível, né, uma coisa tão complexa, um neném se formar, o DNA, é óbvio, quando você vê isso, você fala assim, cara, é muito complexo, mas quando você para pensar que são milhões e milhões e milhões de anos onde só sobrevive o que é possível sobreviver, ela vai desenvolvendo a complexidade por eliminação. Porque o que não é possível ficar vivo, quando tem qualquer variação genética, uma se adaptou bem ao meio, a outra não, a que não se adaptou, ela vai morrer. E aí vai sobreviver só a que é mais adaptável, que é a mais... E aí vai ter uma outra evolução, e aí ela vai se sobreviver só a mais adaptável. E essa complexidade vai aumentando. E aí quando você olha hoje, você fala assim, cara, é muito perfeito. É muito perfeito, sim, eu concordo. E não é tão perfeito assim, porque continua nascendo criança com defeito, continua uma série de problemas genéticos e tal, então ainda tem muita coisa para melhorar, que também é uma coisa que me pegou com o design inteligente, né? Se fosse assim tão perfeito, ter erros muito básicos em alguns designers, mas essa é a adaptação, né? A adaptação é isso. A gente vai sobrevivendo só o que é possível. E como só o que é possível, vão sobrevivendo os mais complexos, os que estão mais adaptados. Então não é do nada. Não é simplesmente assim, do nada aconteceu assim, como no passe de marcha, como no caso de uma sopa de letrinhas que caiu no chão. São milhões e milhões de anos, são gerações. A gente está já é a quinta tivemos 5 extinções em massa já no planeta. Sim, chileno. E só nessa que o ser humano se desenvolveu. Eu preciso